Economia, com Juliana Rosa. Juliana Rosa, então a Câmara dos Deputados ia votar, a reforma tributária foi deixada de lado, ia votar a reforma do imposto de renda. É a fração da fração da fração. Falavam do sistema solar, iam cuidar da lua. Aí, de repente, apagaram a lua, não tem nada, não tem votação, não tem coisa nenhuma, porque o governo está com medo de perder. Quer dizer, nós estamos bem, né? Para não perder a reforma tributária, vamos nos concentrar só num trechinho dela para a gente aprovar. Aí, para não perder nem isso, a gente não vota. Quer dizer, é uma maravilha, né? Nós estamos indo bem nesse ritmo, né? Nós já estamos em 18 de agosto de 2021, o governo começou em janeiro de 19 e nada na área econômica. Pois é, né? E quem paga a conta é a população, né? Principalmente os mais pobres dessa confusão política toda. Boa tarde para você, é sempre bom te encontrar aqui, a Débora. Boa tarde. Boa tarde, ouvinte. Então, o negócio é complexo, né? Porque o governo está tentando aprovar essa reforma do imposto de renda a toque de caixa, por dois motivos. Precisa correr para poder aumentar o Bolsa Família e cumprir a promessa de campanha do presidente, que era aumentar a faixa de isenção do imposto de renda. Só que para ele fazer as duas coisas, aumentar a proteção social, que é muito importante, obviamente, e cobrar menos impostos de quem tem rendas menores, que a ideia é aumentar a isenção para pagamento de imposto de renda de pessoas físicas, hoje em até R$ 1.900 para R$ 2.500. Para isso, para cumprir a lei de responsabilidade fiscal, o governo precisa mostrar que tem dinheiro para bancar esse aumento de recursos. Então, ele quer correr com a reforma do imposto de renda, porque dentro da reforma do imposto de renda tem a tributação de lucros e dividendos de empresas. Então, é para fechar uma contabilidade, né? Não é uma reforma do imposto de renda que, de fato, aprofunde a discussão importante também, essencial no Brasil, que é o fato de que o Brasil é um dos países que menos cobra o imposto sobre renda no Brasil. A gente precisa realmente discutir isso, é uma discussão importante, só que eles estão vendendo uma coisa e, no fundo, tem um interesse muito mais eleitoreiro do que, de fato, fazer uma discussão de cobrança de imposto de renda para poder beneficiar a todos. Por exemplo, Eneg, hoje uma coisa que repercutiu muito é porque aquela coisa que aquelas letrinhas miúdas, né, que a gente precisa ler, né? E os próprios especialistas, estava aqui conversando agora com o Fábio Klein da Tendências, né, que acompanha de perto essa numerada toda, ele falou, olha, a gente já está na 5ª versão do texto, né? Ele falou, a gente já não sabe mais qual é a conta, porque já mudaram tanto, né, tem tanta pressão por todos os lados, que o clima de incerteza é enorme, tanto é que o dólar nesse momento tá batendo R$ 5,35. O dólar é um termômetro de incerteza, coloca mais lenha na inflação. Então, assim, esse debate todo está fazendo com que a gente, ao invés de ajudar a economia, a gente tem uma discussão na política que está atrapalhando a economia. Agora, Juliana, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tem uma carga tributária que é alta. O Brasil é um país de carga tributária alta. Comparado aos emergentes, muito alta. Claro, comparado a outros países, baixa, mas vamos deixar para lá. Comparado aos emergentes, muito alta. Se a gente está pegando justamente aquele pedaço que cobra menos, porque a gente cobra mais de consumo do que de renda, e a gente vai aumentar a renda, vai aumentar a tributação sobre renda, e cadê a contrapartida de consumo caindo para não punir a sociedade? É uma troca, vamos fazer um ROC. A gente vai tributar mais renda do que consumo, só que a gente está aumentando a tributação de renda sem baixar de consumo. E aí? Então nós vamos aumentar a carga tributária? Ou é só um joguinho interno dentro de renda? Não é. A impressão que dá é que vai sobrar um pouco mais de dinheiro, o governo vai arrecadar mais com renda, mas não está falando ainda em consumo, cair consumo. Não, o pior é que os pobres estão ferrados. O pior é que está justamente aumentando em relação ao consumo, né? O Bernard Api, né, que é, né, grande estudioso aí desse tema também de tributação, me disse que se aprovar essa última versão do texto, vai ter um médio
Olha que loucura. Sim, você falou isso ontem. É uma loucura isso. Você viu da educação dos professores também, que muita gente hoje deu destaque, está lá nas letrinhas miúdas, que o reajuste do piso dos professores seria menor se esse texto fosse aprovado. Bom, você vai tirar da educação. Então é isso, assim, você vê quanto que nas letrinhas miúdas tem um monte de roubada. Ontem até um economista, o Álvaro Bandeira, me falou uma frase, até anotei aqui, que é muito boa, aquela que fala que jabuti em cima de árvore ou foi enchente ou foi por mão de gente, né? Porque o texto já mudou tanto. E aí, só para resumir, o Eneg aqui para gente, o Fábio falou o seguinte, que primeiro que estados e municípios iam perder receita. Então, o governo federal tentando vender o pacote de bondade com o chapéu dos outros, né? E aí o negócio travou. Para as empresas também, o que está acontecendo nesse momento? Tem um monte de pressão setorial. E aí o governo, como quer passar logo de qualquer jeito, ele está fazendo um monte de concessões. Ah, então tá bom. Então eu vou deixar as empresas do Simples fora da tributação de lucros e dividendos. Ah, então vou deixar também quem faz declaração do imposto de renda por lucro presumido de até R$20 mil de faturamento, né, mensal, também fica fora desse pagamento de imposto de renda. Só que o que acontece? Eu mesma que estou aqui o dia todo acompanhando os próprios especialistas, a gente estava conversando, mas será que isso entrou ou saiu? O que acontece? Como o negócio muda o tempo todo, você cria não só uma instabilidade para as empresas, imagina o ouvinte que está acompanhando a gente, precisa pagar imposto, né? Tem uma pequena empresa, ele fala, bom, eu não vou fazer nada agora porque eu não sei o que eu vou pagar de imposto, como é que eu vou tomar uma decisão? Então você trava a economia, cria uma instabilidade via dólar, né, que aumenta a inflação, e a gente entrou num círculo vicioso terrível, né, que você vê que é muito mais um debate com fins eleitoreiros, populistas, do que um debate para mudar a situação. A gente cobra muito, como você falou, imposto em relação a produtos, né? E essa discussão está lá no Senado Federal. E você vê que eles estão batendo cabeça, porque o presidente do Senado diz que quer fazer uma reforma tributária ampla para poder justamente discutir, que a gente tem falado, né? Cobra-se muito imposto no combustível, então vamos tirar do combustível e botar em outro lugar. O Senado diz que quer fazer essa discussão de redistribuição de cobrança tributária. A Câmara diz que só quer fazer a discussão de impostos federais, PIS, COFINS. Só que isso aí, os especialistas dizem que aumenta a carga tributária. Nós estamos fritos, porque isso não vai acabar nunca. Hoje a Zeina Latif fez um artigo no Estado de São Paulo, né? E lembrando que o Paulo Guedes responsabiliza uma incompreensão do mercado, não entende o que está acontecendo, para aumentar a taxa de juros. Quer dizer, ele acha que os juros estão aumentando por uma resposta do mercado que não entende o que está acontecendo. Ou seja, o mercado é idiota e por isso os juros é que subiram. Eu comparava aqui mais cedo, como responsabilizar as placas que não entendem que tem que ficar paradas pelo terremoto. Terremoto acontece porque acontece, não adianta ir buscar, vamos falar com as placas tectônicas, vamos falar com o mercado. Agora, esse governo consegue falar o que para o mercado? Se só sai confusão do Ministério da Educação, do Congresso Nacional e dessa relação. O que você está falando é caótico, você está dizendo, você vai falando, Juliana, vai dando urticária. Você diz, aonde é que isso vai parar? Nós estamos chegando, está acabando o ano, está acabando o terceiro ano do governo Bolsonaro. E aí? Não, e tá fechando a janela para a reforma para valer, né, Eneg? A dor que dá no nosso coração é que a gente viveu um trauma agora com a pandemia. Discussões de reformas deviam estar focadas na melhoria do emprego, né, no alívio das pequenas e microempresas para poder gerar emprego, pagar dívidas. Mas você, quando olha aqui nessas letrinhas miúdas, você vê que o que o governo está vendendo para a sociedade não é verdade, porque os próprios especialistas estão destrinchando aqui para a gente. Eu acho que esse trabalho de jornalismo econômico aqui é fundamental para a gente poder traduzir aqui para os nossos ouvintes que não está sendo feita uma discussão séria, porque é complexo o tema. Você vê que
né? A gente que está cobrindo aqui o dia a dia já é complexo da gente entender. Imagina a sociedade que tem que, enfim, fazer outras coisas na vida, tem que cuidar do seu negócio, né? Tem que, não dá para ficar acompanhando as 500 mil versões da reforma do imposto de renda. Então, assim, no fundo, Aineg, assim, me dá uma tristeza de ver que a inflação vai subir mais por uma irresponsabilidade política, no fundo é isso, e que a reforma que está se discutindo não está pensando no pobre coisa nenhuma. É tudo para inglês ver e, no final das contas, a gente está entrando numa situação de muita dificuldade de inflação. O crescimento está melhor porque a gente tem vacinação, mas poderia estar muito melhor e poderia ser muito maior para o ano que vem se a gente tivesse a política jogando a favor da economia e não contra, como a gente está vendo, né? O resumo da ópera é esse, infelizmente. É isso aí. Eu, no comentário de abertura, eu disse o seguinte, tá faltando foco, falta um projeto. Pois a gente não tem um projeto, a gente tá só na enrolação. Economia com Juliana Rosa. A gente volta a falar aqui amanhã. Valeu, brigadão. Valeu, um beijão. Até amanhã.